Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças por estarmos aqui, porque essa é a tua vontade, Senhor. Te damos graças porque nós somos chamados, atraídos pela tua palavra, para conhecermos mais, para termos mais intimidade contigo, Senhor. Fala aos nossos corações, que nós possamos sair daqui cheios da tua vontade, mas não apenas entendedores daquilo que tu queres, Senhor, mas aqueles que vivem aquilo que tu queres, Pai. Escreve em nossos corações e nos faz verdadeiros servos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou voltar para cá agora, porque está todo mundo aqui. e a câmera está meio para cá, né? Olha, veja bem, hoje nós vamos falar sobre a 8ª parábola. E essa parábola, ela é bem pequenininha, mas ela tem um ensinamento muito legal para a gente, tá? Mas antes da gente começar a pensar sobre a parábola, eu queria que a gente pensasse agora sobre o nosso curso, sobre o nosso 3º ano, sobre em que ponto nós estamos e para onde nós vamos. E nesse ponto que nós estamos aqui, quando a gente fala assim, nós já vimos isso, a gente tem que relembrar o seguinte: olha, já estudamos um bocado de coisas, né? E a gente deve se perguntar o seguinte: eu preciso saber em que momento essas bases para o meu relacionamento, elas começam a estar dentro de mim, e não apenas num caderno que eu escrevi, ou numa aula que foi gravada, mas acima de tudo que nós possamos entender como se dão os nossos relacionamentos e que bases são essas. Quando eu digo que hoje é um divisor de águas, é porque hoje nós vamos terminar as bases do relacionamento, dos relacionamentos. Então nós já temos, digamos assim, tudo aquilo que eu precisaria saber para começar a me relacionar. E o que é que eu precisaria saber para começar a me relacionar? Esse curso ele tem 3 etapas. Nós já vimos 2. E nessas 2 etapas que nós já vimos, nós temos exatamente tudo aquilo que nós precisamos conhecer para praticar. Conhecer para praticar. Porque a palavra só tem esse sentido. A palavra não tem sentido de conhecimento cognitivo. A palavra não deve ter um sentido apenas de informações, porque isso tem gente que sabe muito mais do que a gente, e o Satanás conhece muito mais do que eu. Então, o conhecimento da palavra, ele me leva para a vida, para a vivência, e só tem esse sentido. Caso eu esteja muito conhecedor dela e pouco prático, eu preciso fazer uma revisão da minha vida, tá? E nada melhor do que esse tema do 3º ano, que são relacionamentos, para que a gente coloque em xeque tudo aquilo que o Senhor escreve na nossa vida, no nosso coração, tá? Então, primeiro, nós vimos na primeira parte, isso aqui está bem resumido, eu passei em outro slide, uma outra aula para vocês, isso aqui mais aberto, mas hoje tem um sentido só para mostrar onde estamos e para onde vamos. Então, a primeira parte, nós vimos aulas sobre a Bíblia. Qual é a estrutura, qual é a dinâmica da palavra de Deus, do discipulado de Jesus e das cartas de Paulo? E aí é onde nós aprendemos que toda essa estrutura da Bíblia, toda essa estrutura do discipulado, Jesus tem estratégia para tudo. A gente é que é meio estabanado, né? A gente sai para evangelizar, a gente começa a estudar, mas não sabe por onde começa, sai para evangelizar, não sabe exatamente com quem vai conversar, qual é o problema das pessoas, e como eu vou levar e como eu vou me comportar. E aí, no primeiro problema que a pessoa relata para a gente, nós já vamos com a solução. Então, tem um monte de coisas que a gente precisa parar um pouquinho para repensar e entender diante de Deus como Ele quer que eu faça. E como é que Ele quer que eu faça? Primeiro, nós só fazemos algo na direção do Senhor quando nós sabemos quem somos. Não é isso? Isso é uma pequena revisão, vocês sabem do que eu estou falando. Quando eu sei quem eu sou, eu estou falando do 1º ano. Eu estou falando da identidade. E as cartas de Paulo têm isso. Todas as cartas de Paulo, todas as cartas, eu falo de Paulo porque são as mais conhecidas, mas todas elas têm essa estrutura, tá? E qual é a estrutura? Primeiro Deus diz quem você é. Depois Deus diz como quer que você faça. Sirva. E depois Deus lhe coloca para que você possa fazer através dos seus relacionamentos. Mas eu só posso me relacionar diante
da vontade de Deus a partir do momento que eu sei quem eu sou para Ele. Sabendo quem eu sou e quem é que eu sou para Deus. Eu sou imagem de Deus. Se eu sou imagem de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus faz. A imagem é essa, né? Imagem ou sombra, como a palavra quizel, que está lá no Antigo Testamento. Em hebraico, quer dizer sombra. Então, o que o ele faz, a sombra reflete exatamente igual. E é assim como nós somos feitos. Nós somos feitos para refletirmos exatamente aquilo que Deus faz na nossa vida. Conseguimos isso? Parece que não, né? Nem sempre a gente reflete exatamente a vontade de Deus. E a gente pode fazer. E por que não fazemos? A gente vive esse dilema. Eu queria que hoje a gente pudesse conversar mais abertamente sobre esse dilema. Por que esse dilema é tão forte dentro de mim? Porque eu venho para a igreja, eu leio a palavra de Deus, eu leio livros sobre os ensinamentos bíblicos, e cada vez mais eu me relaciono com pessoas do Senhor, ouço aquelas histórias de pessoas que de fato têm uma boa intimidade com Deus, e tantas coisas me chamam para viver aquilo que Deus está falando, e por que eu vivo tão pouco? Então essa é uma indagação que somente nós podemos responder, e nós temos essa resposta, nós podemos ter essa resposta, e hoje eu vou querer puxar um pouquinho para esse lado, para que a gente saia um pouco dessa teoria, desse academicismo, desses ensinamentos tão teóricos, e que a gente possa sair daqui dizendo assim, se eu não vivo o Evangelho como deve ser vivenciado, a culpa é 100% minha, porque eu sei como viver, porque o Senhor me ensina como viver, tá? E assim, tem algumas falhas na nossa forma de ver o Evangelho, e principalmente de vivenciá-lo, que nós precisamos estar atentos, porque nós fazemos coisas, nos acostumamos a fazê-las, e pior do que isso, achamos que isso é normal. Achamos que viver dessa forma é normal. Por quê? Porque o mundo é mais superficial do que eu. Porque existem igrejas cujo relacionamento das pessoas com Deus ainda é menor do que a minha. Então eu começo a me comparar com o mundo, ou com irmãos que não conseguem andar nessa linha que o Senhor deseja, e eu começo a achar que está bom. A minha superficialidade com o Senhor está bom. Mas para o Senhor não está. Porque Ele quer muito mais de você. Você quer muito de Deus? Você já tem. Você tem tudo o que você quiser do Senhor. Você tem a dimensão que você quiser. Ele diz assim, me quer por inteiro? Me busque. Buscar-me-ei e não me achareis? É assim? Não. Buscar-me-ei e o quê? Me achareis. Nós vamos achá-lo. Ele diz, me busque que vocês vão me achar. Quando me buscardes como? Por inteiro. Né? Por inteiro, completo, com vontade, com desejo. Não por interesses. Não buscando respostas. Não querendo só as bênçãos. A gente só quer as mãos de Deus. Deus oferece a sua face. Né? Nós podemos olhar para o Senhor e olharmos para Deus e dizer, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Se nada está acontecendo do jeito que eu quero, Tu continuas sendo maravilhoso e lindo. E eu continuo te adorando. Então eu posso ter aquilo que eu buscar de Deus. Agora vem a pergunta ao contrário. Como eu me complico nisso? Quanto o Senhor tem de mim? Sabe? Essa pergunta, ela é muito forte. Para mim ela é muito forte. Sabe por quê? Porque quando eu me faço essa pergunta com toda sinceridade, eu não me dou por completo Deus. Eu não me dou por completo Deus. Eu estou me dando sempre em partes. Eu tenho sempre uma reserva. Sabe? A minha relação com o Senhor é nessa área, porque nós somos cheios de caixinhas na nossa vida. Eu tenho várias caixinhas. Eu tenho a caixinha da minha família, eu tenho a caixinha do meu trabalho, eu tenho a caixinha da minha espiritualidade, eu tenho a minha caixinha do meu relacionamento, um monte de caixinhas. Então, essa área aqui da minha vida, Senhor, eu te dou até de uma forma mais plena. Mas essa aqui eu já não te dou totalmente. Então, quando se fala disso ou daquilo, tu podes ter tudo de mim. Mas quando se fala de outras coisas, nem tanto. E me cobrem, a gente vai ver isso olhando os versículos da palavra, sabe? Para que a gente possa entender melhor, e entender não, mas ver de uma forma mais clara que nós somos muito pequenininhos diante do Deus que é tão grande. Mas nem isso. É pior ainda. Nós somos muito pequenos diante do que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai fazer. E de vez em quando, nós estamos buscando descaminhos de Deus. Deus diz, vai para Nínive, e eu não quero ir para Nínive, mas eu vou para Nínive.
Então não adianta correr de Deus. Só vamos atrapalhar a nossa vida cristã. A dele não. Porque agindo Deus, ninguém vai entender. Ninguém. Bom, primeiro entendemos a dinâmica. Segundo, presta bem atenção. A segunda parte é essa que nós estamos terminando hoje. Que é, digamos assim, são os pilares, a estrutura, aquilo que eu preciso viver, entender e colocar em prática para que os meus relacionamentos sejam aprovados por Deus. E aí nós tivemos 3 partes desse nosso estudo, no qual nós estamos nesse último aqui. Cada parte dessa, ela tem uma abertura de várias aulas, tá? Então nós vimos que para que nós possamos ter uma relação com o mundo é com todo mundo. O mundo é com minha família carnal, o mundo é com minha família espiritual, o mundo é com o meu trabalho, o mundo é com as pessoas que são crentes e que não são crentes, o mundo é com tudo. Para que eu tenha um relacionamento com o mundo aprovado por Deus, eu devo entender que existe um mediador. Um mediador. Não é apenas um mediador que está nos céus mediando por mim, mas é alguém que está mediando também os meus relacionamentos. Os meus relacionamentos, eles não devem ser resultados do meu eu. Os meus relacionamentos não devem ser resultados dos meus desejos e, em geral, são interesseiros. Os meus relacionamentos não devem ser resultados das minhas emoções e da minha justiça, porque ambas são falhas. Está dando para entender até aí? Vamos caminhando junto? Então, assim, eu vou olhar agora que as minhas relações têm um mediador. E esse mediador tem um nome, é Jesus. E todas as minhas relações servem e devem servir para glorificá-lo. Para que o nome de Jesus nas relações seja glorificado, mesmo que eu me humilhe nessas relações. Mesmo que eu saia ferido. Mesmo que eu pague o preço sem devê-lo na relação. Não estou falando do nível com Jesus, não, que é sem pagar. Mesmo que eu pague o preço no meu relacionamento, para que o outro possa ser ganho para Jesus. Porque os nossos relacionamentos, eles têm uma finalidade: engrandecer o nome do Senhor. E nós estamos aqui na terra por uma finalidade: encher os céus. Não é encher a IPG, não é encher o discipulado terceiro ano, não é encher as igrejas evangélicas, é encher os céus. Porque encher a igreja evangélica é fácil. Tem igreja por aí que está lotada, mas Jesus não passa nem na porta. Nós somos chamados pelo Senhor para fazermos com que o céu seja muito habitado. E o Senhor vai nos mostrando quem é que vai habitar os céus. A gente só leva a palavra. Mas existe um mediador. Depois, o mediador que fez com que o Espírito Santo habitasse em mim, e esse Espírito que habita em mim me capacita, me dá condições, me faz viver as regras que são dele, me faz agora agir de acordo com a vontade dele. Eu tenho eu tenho um Cristo que media e tenho um Espírito Santo que me dá condições de fazer. Jesus disse: anda por aqui. Eu digo: eu não consigo nessa relação andar por aqui, porque se eu andar por aqui é perdoar a pessoa, Senhor, que eu sei que não merece. Eu sei que vão voltar a fazer aquelas coisas. Olha a minha justiça entrando no meu relacionamento, a minha justiça julgando as pessoas e dizendo quem merece e quem não merece. Aí Jesus disse: pois eu morri por você quando você não merecia, quando você era meu inimigo. Aí eu digo: tá bom, Senhor, então eu vou. Com esse argumento eu não posso voltar atrás. Ah, eu vou. Mas quem me dá condições de ir? O Espírito Santo. Jesus é o meu mediador, o Espírito Santo me capacita, e tudo isso faz parte de alguma coisa muito maior do que apenas uma mensagem, do que apenas uma tarefa. Nós não vivemos tarefas, nós vivemos o reino. E nesse reino, Deus reina. Deus é soberano. Deus comanda. E quem comanda é quem decide. Então quem está decidindo na sua vida é o seu rei. Se quem decide na sua vida é você, na sua vida quem reina é você. Mas se na sua vida quem decide é o Senhor, então quem reina é o Senhor. Quem reina não é quem eu digo que reina. Quem reina é aquele que eu coloco uma coroa e digo: tu mandas e eu obedeço. Ok até aí? Legal. Nós estamos aqui, ó. Nós vamos ver hoje a última
das parábolas, que alguns teólogos dizem que nem parábola é tão pequenininha que ela é, uma mensagem bem curta. Mas nós vamos fechar essa parábola e terminamos toda a nossa base de estudo. E aí nós vamos para a próxima aula, não só a próxima aula, nós vamos para a terceira e última parte do curso, que aí é onde a gente vai estar falando exatamente sobre problemas específicos, relacionamentos claros, assuntos onde nós vamos na Bíblia ver como é que eu me relaciono com os irmãos, o que é que a Bíblia fala sobre o relacionamento com os irmãos, o que é que a palavra fala sobre o relacionamento com as pessoas lá fora, o que é que a palavra me ensina sobre o relacionamento da nossa família carnal. Então a gente vai buscar na Bíblia e a gente vai ver que nós vamos ver que os desafios que o Senhor coloca para a gente, eles são bem altos. Bem altos. O sarrafo da Bíblia é muito alto. Mas tudo posso sofrer, mas também tudo posso alcançar naquele que me fortalece. Porque o Senhor que manda, é o mesmo Senhor que me capacita. Está ali. Eu tenho capacitação. E é do Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Recebereis poder. Esse poder não me transforma no Hulk. Esse poder não me transforma num homem forte. Esse poder não é para que eu possa viver agora essa vida com todo o poder que agora eu tenho. Porque eu não tenho poder nenhum. Eu sou um vaso que o Senhor escolheu para colocar o poder dele em mim. Mas eu em mim mesmo não sou nada. Nós somos assim. Por mais que nós nos achemos, e olha, de vez em quando a gente se acha muito, né? E a gente começa a se achar capaz de fazer coisas, capaz de ter desafios, capaz de vencer determinadas coisas, desafios que nós não temos condições de irmos sozinhos. Somente Deus pode me capacitar. Mas a maior capacitação de Deus é para que nós possamos vencer 3 lutas. A primeira delas é contra o inimigo, as ciladas do inimigo, que nem sempre são tão claras, porque ele é muito sutil, muito sutil. A gente espera que o inimigo mande logo uma ação muito clara na minha vida, no sentido de que uma vantagem financeira que eu possa levar de uma forma ilícita. Não, aqui está tão claro, talvez eu não caia nessa. Ou talvez uma outra mulher que apareça no meu caminho para que eu adultere. Não, está tão claro. Mas ele é muito mais sutil do que essas coisas mais óbvias que a gente espera. Ele vai trabalhando ali no nosso coração, querendo colocar dúvidas, porque ele não pode mexer na tua vida e tirar a tua vida, mas ele quer tirar algo muito mais precioso do que a sua vida. Ele quer tirar a tua fé. Então, nós temos uma luta, primeiro, contra ele. Nós temos uma outra luta contra quem? O mundo está lá fora. Mas nós temos uma terceira luta contra o nosso eu. Aquela cruz é pesada. Senhor, eu quero te seguir. Pega a tua cruz e siga-me. A cruz que nós vamos pegar para seguir Jesus é o ministério de Jesus. A cruz é o ministério. O que é que representa a cruz? Representa o ápice do ministério de Jesus. Então, quando nós falamos assim, quando a Bíblia fala assim, que nós peguemos a cruz e sigamos a Jesus, ele está dizendo, pega de Jesus o ministério que estava na mão dele, e agora esse ministério é teu. E agora tu vais fazer esse ministério vivo aqui na terra. E é assim que nós somos chamados. E aí a gente diz, mas essa cruz está pesada, Senhor. Sempre a gente está reclamando, sempre nós estamos resmungando. A gente olha aquele povo lá no Egito, no deserto, e nós olhamos para aquele povo e reprovamos. Caramba, como é que diante de tantas coisas maravilhosas que Deus fez na vida daquele povo, e aquele povo a cada meio metro que dava passo, estava sempre reclamando, sempre murmurando, sempre faltando alguma coisa, sempre achando que lá atrás era melhor. E nós fazemos a mesma coisa. De uma forma talvez mais sutil, de uma forma menos clara, de uma forma mais residencial, mais escondida, mas nós estamos reclamando. E eu digo a você, eu vi circular aí nos e-mails, né, nos WhatsApp, uma frasezinha que dizia assim: por que você ora? Você ora para que as coisas cheguem para a sua vida? E aí o mundo pergunta, e por que as coisas não chegam na sua vida? E por que você não tem aquilo que você pede? E muitas vezes nós oramos muito, ou achamos que oramos muito, e nem tanto oramos,
E aí a gente começa a dizer, Senhor, eu te pedi isso e não aconteceu, eu te pedi aquilo e não aconteceu. Porque em geral as coisas que nós pedimos não é bem aquilo que o Senhor manda. E aí o mundo diz, você ora muito, você vive muito com Deus, mas ao mesmo tempo Deus não responde suas orações. E aí você não vê que Deus já respondeu todas as suas orações. Porque quando você orou pedindo alguma coisa, o Senhor não lhe deu, mas retirou muita coisa de você. Ele retirou seu egoísmo, Ele retirou sua maldade, Ele retirou sua visão de mundo, Ele tirou de você a mentira, Ele tirou de você o sentido do adultério, Ele tirou de você a avareza, Ele tirou e Ele tirou e Ele tirou, e a gente começa a dizer, mas não mandou aquilo, nem mandou aquilo mais. Sabe, nós não percebemos, de fato, a mão de Deus agindo, da forma que age. Nós acordamos e dizemos, vamos agradecer a Deus porque respiro. Glória a Deus por isso, o ímpio também respira. Nós agradecemos a Deus pelo mar. Glória a Deus por isso. O ímpio também tem esse mar. Mas o ímpio não tem essa intimidade de receber de Deus tanta cura. Cura do nosso ser. Cura do nosso eu. Alguém perguntou a Dr. Martin Lloyd Jones como é que Deus pode colocar como desafio para o homem amar o seu inimigo. Como é que pode amar o inimigo se o homem não consegue nem a primeira barreira, que é perdoar esse inimigo? Se o homem não consegue sequer perdoar o inimigo, amar é utopia bíblica. E aí o Dr. Martin Lloyd Jones responde o seguinte, ele fez, olha, Deus coloca isso porque Deus é um ser totalmente outro, como diz Calvário, totalmente outro. E esse totalmente outro, ele diz que nós podemos amar o inimigo porque ele ama esse inimigo. E esse inimigo éramos nós. Nós éramos inimigos de Deus. Olha para a tua vida e olha o quanto Deus te ama. E sabe por que Deus te ama quando você ainda era inimigo dele? Porque Deus ama independente daquilo que você faz para Deus. Deus ama independente daquilo que recebe de nós. Deus não precisa receber coisas boas para nos amar. Deus não precisa receber coisas ruins para nos odiar. Deus nos ama independente do que nós fazemos. É por isso que Ele perdoa. E aí? Deus diz assim, agora vai e faz como eu faço. Você é a minha imagem. A gente está pronto, irmão? Estamos prontos. Pelo menos para dizer, Senhor, eu sei que é difícil, Senhor. Eu sei que perdoar, quando eu me lembro daquelas pessoas que me magoam, que me feriram tanto, que continuam me ferindo, Senhor. Eu sei que perdoar no meu coração é muito difícil. Mas eu não faço isso porque eu sou bom. Eu faço isso porque eu me rendo à vontade de Deus. Perdoar é não fazer a sua vontade. É deixar Deus fazer a vontade dele através desse vaso imperfeito. Perdoar é dizer sim a Deus e fazer com que o outro possa ter vida na minha vida. Porque nós matamos as pessoas, porque nós não nos relacionamos e porque nós enterramos essas pessoas. Nós achamos que elas não merecem, nós achamos que elas não devem ser perdoadas e muito menos amadas. E nós enterramos na nossa vida essas pessoas, pois o Senhor quer desenterrar todas elas e quer nos enviar para amá-los. Comece amando aquele que não gosta tanto de você. Depois comece amando essas pessoas, mas não olhando para as pessoas. Porque quando Deus olha para mim, Ele não vai me ver, não. Ele vai ver quem? Comece olhando para as pessoas e perdoando e amando, olhando para Deus. Porque é a única forma que nós temos como perdoar. E aí que a gente vai entrar nessa coisa aqui, e a gente tem orado muito, sabe, para que esse período de pandemia passasse logo, para que a gente pudesse dividir as turmas, porque esse momento, essa terceira parte, ela seria muito legal para a gente, se a gente pudesse fazer uma rodinha aqui, tá entendendo? Sentava aqui, o professor não, o facilitador da conversa, né? A gente sentava aqui, e nós íamos conversando sobre cada tema desse, como eu me relaciono com minha família, e a Bíblia vai falar um monte de coisas para a gente, e aí vocês vão trazer casos complicados, porque aparece cada coisa. Olha, mas nessa situação não dá para fazer assim. Pois é, traga a situação. Traga, porque não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas a Bíblia diz que nós podemos. Tá? Jesus nos coloca em situações
que ele olha para a gente e faz assim: Edson, maravilhas maiores, Jesus falando, o que aqui eu fiz, você vai fazer. Jesus estava enganado? Não. Quando ele fala sobre ansiedade, ele diz assim: não andeis ansiosos. Quem está falando isso? Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, é possível não ter ansiedade? Ele diz que é. E nós estamos acostumados. Tem alguém não ansioso aqui? Porque ansioso, todo mundo vai tratar com ele. E por que a gente se acostuma com isso? Tá? Por que eu me acostumo a viver fora da Bíblia? Porque eu acho a Bíblia linda, porque eu acho Deus poderoso, porque eu sinto que o Espírito Santo habita em mim, porque ninguém precisa contar, porque você sabe que Ele habita em você. Você tem esse poder não é seu, você é um miserável igual a qualquer um outro, mas Deus decidiu morar e habitar em você. Você hoje tem, você por onde pisa, são os pés do Senhor. Tá? E por que esse poder não se faz vida? Não se faz vida, porque a gente está sempre bloqueando a ação de Deus. Sabe, irmãos, podemos muito mais. Podemos muito mais. E não podemos porque nós somos, mas podemos porque Ele é em nós. Aí agora a gente vai começar. Essa parábola é enorme, né? Vocês estão vendo, é só isso aí. Tá? 2 versículos. Entendestes todas essas coisas, vê, para a gente contextualizar. Mateus está falando isso para quem? Judeus, tá? O povo dele. E ele está falando para esse povo depois de Jesus ter feito aquelas 7 parábolas anteriores. Após citar as 7 parábolas que nós vimos aqui na sala, todas elas, aí Jesus pergunta a quem Jesus está conversando com quem aqui? Somente com eles, os discípulos. Não é mais a grande multidão, tá? Tem coisas que Jesus só conversava com os discípulos. E aí Jesus pergunta para os discípulos: olha pessoal, vocês entenderam tudo o que eu expliquei aqui nessas parábolas? Vocês entenderam o sentido de cada uma delas e o que é que elas podem causar na nossa vida? Vocês entendem isso? Tá? E aí ele continua: os apóstolos disseram o quê? Sim, nós falamos a mesma coisa. Sim, e saímos para fazer tudo diferente. Tá? Jesus, entendi. Tua palavra é linda. Tu podes, mas eu saio e não consigo fazer. Tá? A gente vai conversar sobre isso. Eu me incluo nisso aí também. Eu penso que eu sou diferente. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Legal. Vamos separar aí. Primeiro, essa pergunta: entendestes todas essas coisas? Imagina Jesus chegando aqui para a gente agora, e é isso que ele está fazendo, tá? Os discípulos de Jesus somos nós. E aí Jesus chega para a gente e faz assim: irmãos, quanto tempo vocês estão aqui na igreja? Ou melhor, quanto tempo vocês estão caminhando comigo? Eu estou caminhando com Jesus há X anos, tá? Vocês ouviram muitas coisas minhas, ouvi cada coisa maravilhosa, assim. E ultimamente nos domingos a gente tem aqui, né? Pelo amor de Deus, né? A gente tem ouvido coisas muito fortes, Senhor. Mas coisas que a gente chora, que a gente sai diferente daqui, que nós saímos entusiasmados. Entusiasmado significa cheio de Deus, né? Entusiasmado pelo que tu me ensinasses, pelo que tu colocasses lá dentro. E eu vou saindo daqui, certo que eu vou viver aquilo, Senhor. Tu entendesse? Entendi, Senhor. E por que não vives? Esse é o questionamento. E por que não vives com a mesma intensidade como tu vibras quando está no culto? Como tu vibras quando está lendo a minha palavra? Quando tu vibras quando eu falo com um alto som do teu coração? Nós vibramos, porque o Espírito ele mexe com a gente. A gente parece mais João Batista lá na barriga de Isabel. A gente pula de alegria, porque o Espírito mexe com a gente. E por que não vives? E por que esse milagre dura 24 horas, ou 48, ou mesmo uma semana? Ou porque o mundo, quando está lá fora, você sai, você vê os desafios da sua vida, você já começa a olhar a tempestade e achar que essa tempestade é maior do que o Deus da tempestade. E parece que todas as promessas que eu fiz para você esquece, porque as dificuldades do mundo são maiores do que o que eu posso fazer em você. Ou parece que os caminhos que eu determinei para você não são os melhores, porque nós escolhemos sempre outro. Eu não sei qual é o nosso motivo, mas nós não fazemos com a intensidade que nós podemos fazer e vamos fazer em nome de Jesus. Então, o que falta para a gente? Quando Jesus perguntou isso,
ele tinha acabado de falar nas parábolas. Então ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, olhando a parábola do semeador, ele estava dizendo, você entendeu que a terra do seu coração não é mais dura, nem rasa, nem ocupada, e que agora esse coração é meu, diz Jesus, diz o Senhor. Nós entendemos isso, irmãos? Nós entendemos que esse coração que bate de carne faz apenas parte do meu corpo, mas aquele coração que é o centro de toda a minha vontade, que é o centro de todo o meu desejo, que é o centro de todo o meu caráter, esse coração não é mais meu, porque ele morreu lá na cruz de Jesus. E que agora eu sou aquela sementezinha que caiu numa boa terra, e que agora essa terra vai fazer com que a palavra do Senhor entre, mude, transforme e me faça crescer e me transformar numa grande árvore, conforme a vontade de Deus. Nós entendemos isso? Antes de perguntar se nós entendemos, outro questionamento que eu me faço é o que significa esse verbo entender? Tá? Entender. Lá no hebraico, nós temos uma cultura de que conhecimento é ter informações. Eu conheço alguém porque eu sei onde ele mora, porque ele é casado, quantos filhos ele tem, onde ele estuda, eu até estudei com ele e tal. Eu tenho um monte de informações dessas pessoas, e aí eu digo, eu conheço. Você conhece fulano? Conheço fulano. A palavra conhecimento no hebraico, ela não tinha esse significado. A palavra conhecimento tinha um significado de intimidade. Fulano conheceu Cicrana, ele teve intimidade com Cicrana. Quando a gente vê Isaac encontrando Rebeca, aquele encontro parece a novela das 8, né? Porque Isaac era bonitão, Rebeca era bonitona. Então imagina esse encontro. E sabe o que é que tinha entre esses dois, esse casal lindo do Senhor? Tinha o Senhor, que fez com que esse casal lindo tivesse um coração com o outro. E aí quando eles se olharam, eita, novela das 8, aquele último capítulo, tá? A mocinha que encontra o mocinho. E se encontram, se apaixonam, porque aquele coração era de Deus. E aí Deus disse que eles foram para uma tenda e o quê? Coabitaram. Eles se relacionaram. Eles tiveram intimidade. Ali é o casamento. E aí? Quando Deus pergunta assim para a gente, você entende? Você entender não é ter as informações que Jesus lhe passou. Nós nos acostumamos a dizer, eu conheço um pouco de teologia, porque eu estudei bastante, e hoje o Senhor, na sua palavra, Ele me fez conhecer muitas coisas. Esse conhecimento é muito importante para que a gente possa entender um pouquinho do que é aquela ponta do iceberg chamada Deus. Deus é um grande iceberg, cuja pontinha desse iceberg está lá fora do mar. E essa pontinha do iceberg significa a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pequena, ínfima revelação do que Deus é. E essa revelação que nós usamos muitas vezes para termos conhecimento de Deus e perdemos tempo, porque nunca o conheceremos plenamente, sequer o conheceremos plenamente lá nos céus, e muito menos aqui na terra. E aí a gente olha essa palavra de Deus, essa pequena revelação, estudo muito, conheço muito, e depois que eu sou um poliglota quase, porque de hebraico e grego eu estou, bonde desse negócio, aí eu digo assim, eu conheço a Deus. Não, você não conhece a Deus. Você conhece a revelação que Ele fez, pela sua misericórdia, pela sua graça, para te levar para Ele, para que um dia você possa ter vida dele, gozo dele, prazer dele, eternidade dele, mas ainda assim sem conhecê-lo. Deus é muito grande. Deus é imenso. Então quando Deus diz assim, entendesses essa pequena revelação que eu fiz, para que você um dia possa ter um caminho na minha direção, e pare de bater nessas portas, e pare de bater nessas paredes que eu coloquei para te proteger, para que um dia você possa caminhar na minha direção, porque se Deus tirar essas paredes invisíveis que estão do meu lado, eu vou estar caindo nos abismos da vida. E aí o Senhor diz assim, pois é, eu te dei essa palavra, eu te dei essa revelação, eu te dei esse entendimento para que você não saia dos meus caminhos. E sempre que você sair, você vai se arranhar. Mas eu sempre vou te buscar. Então, o entendeste significa viva esse pouquinho que você conhece de mim.
Viva essa pontinha de iceberg que eu fiz com que você pudesse conhecer por amor e misericórdia e graça na tua vida. E a gente se envaidece por conhecer. E a gente muitas vezes arrebita o nariz por achar que conhece muito de Deus. E nós muitas vezes lá dentro, por mais que não queira sair da boca, porque nós somos muitas vezes aqueles falsos humildes, né? E muitas vezes a gente fica tão vaidoso, tão ensoberbecido por conhecer mais de Deus e não praticar as coisas de Deus. O que Deus está falando aqui, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: entendesses todas essas coisas, Ele devia completar aqui, por que não vives? Essas coisas que eu te ensino são para ser vividas. E sabe o que ele está dizendo aqui na parábola do semeador? Vivam sabendo que o teu coração, que o teu caráter não é mais teu, é meu. Ele diz assim sobre a parábola do joio: vivam como escolhidos. Escolhidos são trigos plantados pelo Filho do Homem, está lá na parábola. Estamos apenas hoje aguardando o dia da colheita. Então por que esse mundo me impressiona tanto? Então por que aquilo que eu não tenho se transforma nos meus desafios ou no meu grande desejo? O que o Salmo 23 diz? O Senhor é o meu pastor e tudo me faltará. Não, o Senhor é o meu pastor e tudo que eu não tenho não me faz falta. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor é pleno, é completo, e Ele por si só, eu não preciso mais de nada. É por isso que nada me falta. Eu posso não ter muitas coisas, mas nada me falta. Eu posso ter pouquinhas coisas daquilo que o mundo tem, ou daquilo que um dia eu desejei ter, mas eu sou pleno de Deus, nada me falta. É isso que o Senhor está dizendo para a gente. Aí o meu questionamento é, quando eu falo, irmão, não pense que eu estou falando para vocês não, tá? Eu estou falando também para mim, principalmente para mim. Quando eu falo é que eu deveria estar saindo daqui para viver uma vida sabendo que o meu coração é plenamente do Senhor. Eu deveria sair daqui, vivendo uma vida dizendo assim: eu já tenho o maior de todos os presentes, eu estou só aguardando a colheita. E essa colheita é uma colheita do eterno para a minha eternidade. O que é que me preocupa mais? Só esperar, porque toda a obra já foi feita. Nós entendemos, repito, nós vivemos na razão de que, embora o reino pareça começar bem pequenininho, o reino que eu estou falando é o reino de Deus que está lá na parábola do grão de mostarda. Embora o reino pareça bem pequeno, ele se torna imenso, gigantesco. Pois é, porque quem reina nesse reino é o Senhor. Se o reino se transforma numa coisa muito pequena, é porque a minha mão deve estar nele. É porque a minha vontade deve estar nele. É porque o planejamento não é mais de Deus, é meu. O reino é grande. O reino é tão grande que nós temos dois momentos da história em termos de reino. Nós temos no Antigo Testamento 70 pessoas saindo do Egito. 70. Se transformaram em quantas? Depois de 400 ou 430 anos, se transformaram em... Só homens tinham 600 mil. Aí fala-se 1,5 milhão, 2 milhões, sei lá, 2 milhões e meio, não sei. Aí depende de cada linha teológica, que uns colocam de 1,5 milhão, 2 milhões. Vamos pegar 1,5 milhão, que é o menor número que a gente lê por aí. 1,5 milhão é a população do Recife. 1.550.000, se eu não me engano, a população do Recife. Vocês já imaginaram 1.550.000 pessoas saindo do Egito, guiado por Deus? Que coisa linda, né? Imagina a confusão, hein? 1.550.000 murmurador. Misericórdia, hein? Aí eu tenho um pastor lá no seminário que ele dizia assim: minha igreja tem 100 pessoas. Eu digo: mas pastor, sua igreja tem 100 pessoas. Ele fez: pois é, está crescendo, mas tem uns 10 lá que eu já queria que fosse para o céu. Ele dá um trabalho, sem dar trabalho, imagina 1,5 milhão. Hein? Pois é, vê o reino como era pequenininho, 70. Vê o reino como é que está, 1,5 milhão. E lá em Jesus, quantos discípulos eram? 13, 14, 16? 12. E hoje, quantos discípulos nós temos no mundo? Não contei, a última vez que eu contei, 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Mas tem muita gente. O reino parece pequeno. Quando esse reino te alcança, ele parece pequeno. Parece que não vai mudar muita coisa. Parece que aquela relação com Deus, ela é boa, ela é legal, mas as mudanças são pequenas. Mas sabe aquela fruta que está lá na árvore?
colocar uma manga, né? Tá lá, a manga está lá na árvore, eu estou olhando para a manga, passo lá 30 dias olhando para a manga, e a manga parece que não aumenta, e a manga parece que não sai daquele lugar, mas ela está crescendo, porque é intrínseco a ela esse crescimento. Muitas vezes o mundo está lá olhando para você, e parece que está do mesmo jeito, né? São do mesmo jeito, cabelo pintado do mesmo jeito, da mesma altura, e não mudou muita coisa, mas o fermento está trabalhando, e ele está mudando as nossas vidas, e nós estamos crescendo, porque quem reina é quem tem poder, porque quem reina é um Deus que faz com que o reino seja muito maior, e eu só estou incluso nesse reino, e cuidado para não atrapalhar, porque se eu não atrapalhar, esse reino vai crescer, porque Deus é poderoso. A gente atrapalha muito, nós atrapalhamos nosso próprio crescimento, com as coisas pequenas da vida. É incrível, o que eu vejo parece a realidade, porque eu apalpo. Quando chega uma conta para eu pagar um boleto, ele está lá para eu pagar. Quando chega uma doença para o meu filho, está lá no hospital. Essas coisas me acompanham porque elas fazem parte da minha vida. Então isso aqui é o real. Por quê? Porque isso acontece e eu estou vendo isso. E nós estamos falando de um mundo que está acima do sol. Nós estamos falando de um mundo que é um mundo transcendente. Eu não estou vendo esse mundo. Se eu não estou vendo, esse é o real, o outro é irreal. E vivendo desse jeito, aí eu vivo a irrealidade do cristianismo. Porque é exatamente o inverso. Isso aqui, nada disso é real. Nada disso. Nós somos ETs, esse mundo é passageiro, esse mundo é limitado, e um dia tudo isso acabará, e a eternidade será o outro mundo que nós não pegamos e que muitas vezes nós não queremos viver intensamente. Quando a gente pensa naquele famoso exemplo de Paulo e Silas na prisão, né? Paulo e Silas na prisão, até Saulo falou, acho que no domingo passado, nesse exemplo, mas só para pegar esse exemplo, Paulo e Silas, eles tinham sofrido muito, eles não foram poucas chicotadas. Quando eles batiam a chicotada, não era só para fazer de conta, eles estavam numa prisão que me parece que o ar-condicionado da prisão estava quebrado, tá? E me parece que a posição que eles estavam não era mais confortável, e eles eram totalmente injustiçados, frio, muito frio, sem camisa, as costas toda aberta, de tanta chicotada que levou. E esses caras, eles estavam felizes, alegres, em gozo, gritando, louvando. Esses caras são doidos. Esses caras não têm o menor sentido para eles. Como é que pode? E a dor? Cadê a dor? E cadê o ódio e a raiva dos romanos que fizeram aqueles absurdos com ele? E cadê o reclamar com o próprio Deus? Deus, eu estava aqui pregando a tua palavra, e onde tu me metesses aqui? Por muito menos nós fazemos tudo isso. Mas sabe o que acontece? Eles estavam no transcendente, acima do sol. E eles encontraram um lugarzinho, e é esse lugar que nós vamos, e vamos encontrar em nome de Jesus. Eles encontraram um lugarzinho lá acima do sol, que naquele lugar chama-se presença de Deus. Presença de Deus. E onde Deus está presente há gozo, há prazer, Éden, prazer. Prazer do Éden não é um lugar bonito, cheio de maravilhas, não. O prazer do Éden é Deus. Onde Deus está, ali tem prazer. E aí Paulo e Silas estavam lá com Deus. Sabe o que aconteceu? Acontece que quando nós estamos na presença de Deus, tudo é menor. As dores são menores. O desprazer é menor. O frio é menor, porque o prazer de Deus me completa. É nesse lugar que nós precisamos viver. É esse lugar que Deus nos chama para viver. É o lugar do transcendente. Porém, o real. Isso não é real. Real é o que está lá. Porque é esse real que é eterno, e não esse. Que nem é eterno, nem é real. E aí ele continua a entender todas essas coisas. O que a parábola do fermento diz? Entendesses que lá na parábola do fermento, quando eu te expliquei aquilo, é porque o fermento está trabalhando essa massa que é você, que existe dentro de você alguém que trabalha mais do que você não precisa lutar contra essa vida, que você não precisa lutar contra o sou eu, entre aspas, porque existe alguém que luta por você, e que você basta apenas render-se, entregar-se àquele que luta por você. Entendesse disso? Entendesse que devemos deixar o fermento trabalhar em nós, porque só ele pode crescer. E como é que eu faço, Adelio, para que esse fermento trabalhe em mim? Não atrapalhe. Ore como Davi.
Senhor, não afasta de mim, não retira de mim o que eu tenho de mais precioso nessa vida. Não retira de mim, Senhor. Não retiras o teu Espírito Santo, porque sem ele o que é que sobra? O que é que sobra? Quando eu penso em mim, sem o Espírito, misericórdia, o que é que sobra? Pois esse fermento trabalha em nós, todos os dias, incansavelmente, e não depende de você. E não pense que aquelas besteiras que nós fazemos todos os dias vai afastar o Espírito de nós. O Senhor não desiste de nós, não desiste. O Senhor continua nos amando. A perseverança dos santos é obra divina e não de homem. É o Senhor que vai te fazer perseverar. É o Senhor que te pega pela mão onde você estiver, lá no Egito, e vai te levar até a terra prometida. E não depende de nós. Entendesse que fomos presenteados com o maior tesouro. E a gente vive buscando tesouro todos os dias. Se eu tiver uma conta bancária, eita, que é bom mesmo. Tá? Se eu tiver uma reservazinha financeira, aí eu estou por cima, estou tranquilo e nada me afetará. Nós já temos o tesouro. A parábola do tesouro escondido da pedra, ela conta exatamente isso. Que nós ganhamos uma herança preciosa. Essa herança preciosa o mundo não tem, mas inveja. Sabe o que eu acho interessante? É que nós, por onde nós estivermos nessa Babilônia lá fora, seja no trabalho, no estudo, na vizinhança, por onde nós passarmos, e aí nós defendermos aquilo que o Senhor coloca como verdade, ou seja, aborto é uma coisa legal, aborto não tem algum problema nessas condições, aí começa a colocar algumas condições que para a gente parecem muito estranhas. A virgindade hoje em dia tem algum sentido, isso? O homossexualismo, sinceramente, vocês não estão sendo tão rigorosos não com esse povo aí e tal. E a gente começa a ser indagado, e quando nós começamos a defender, ou começamos a mostrar aquilo que Deus coloca na sua verdade, como algo divino, como algo de um Deus que é santo, santo e santo, e esse Deus que é plenamente santo, não vai conviver desses pecados, por mais que nós queiramos diminuir esses pecados, Deus é plenamente santo. E aí nós recebemos os famosos bullying da vida. As pessoas não nos aceitam, as pessoas se afastam da gente. Nós somos os caretas, nós somos os ortodoxos, os antiquados, e nós não fizeram uma lavagem cerebral muito forte, e que hoje só sobrou essa coisinha chamada nós mesmos. Tá? Mas todas as vezes que essas pessoas têm algum problema sério na vida, elas não vão buscar os amigos deles. Eles vão buscar nessas pessoas caretas, antiquadas e que têm um Deus. Todas as vezes que eles refutam aquilo que vocês defendem, o que nós defendemos, eles, diante dos filhos dele, querem a mesma coisa. Eles não defendem que o homem deve ser casado só com a mulher, mas diante do filho, ele diz para o filho que o filho tem que ser marido de uma única mulher. E que ele, o pai, é o marido de uma única mulher. Mesmo que lá fora só Deus sabe o que é que ele faz. A ética cristã, aquilo que Deus coloca na sua palavra como vida para aqueles que os seguem, é algo invejado lá fora. Porém, eles têm vergonha de admitir isso. Eles querem ser aquilo que eles não são, e aí eles inventam, eles começam a botar uma reputação. Bezerro de ouro, né? Ou coisa horrível toda a reputação. Eles começam a montar uma história, eles começam a viver um papel lá fora, que eles não são, mas que o mundo precisa vê-los assim, porque eles precisam de aplausos, e aplausos muitas vezes dos filhos. Eu tinha um chefe, que ele era muito soltinho e muito danadinho com adultério, e uma das vezes ele chegou para mim na segunda-feira, mandou me chamar e disse: Adair, eu queria só te dizer o seguinte, eu fui convidado para ir para a igreja, e fui lá nessa igreja, e hoje eu estou muito mais leve do que todos os finais de semana que eu saía com as estagiárias daqui da empresa. Tá? Hoje eu estou muito mais feliz. E pude olhar Rodrigo, o nome do filho dele também era Rodrigo, e pude olhar Rodrigo com muito menos peso na consciência. Olha, ele era uma adulta, mas ele queria que o filho não soubesse que ele era adulto. Então, por que os valores do Senhor têm que ser vivenciados para o mundo de uma forma escondida? Porque eles não têm coragem de ser aquilo que eles pretendem ser. E aí eles admiram o que nós somos, mas não têm coragem de ser aquilo que Deus desejaria fazer na vida deles. Então, o que é que nós devemos fazer? Mostrar para o mundo esse Deus
Lembre que quando Deus escolheu um povo, o povo hebraico, o povo judeu, Deus não escolheu aquele povo porque aquele povo era diferente. Deus não escolheu aquele povo porque aquele povo era um povo de coração muito diferente. Ou porque aquele povo fosse melhor. Ou porque aquele povo fosse mais obediente à palavra. Nós estamos vendo lá do certo. Né? Nós olhamos para aquele povo, eles são igualzinhos a qualquer um de nós. São obedientes, murmuradores, reclamadores de pouca fé. Tá? E por que Deus escolheu aquele povo? Porque Deus sabia o que Deus poderia fazer naquele povo. Deus, quando nos escolheu, não nos escolheu pelo que nós somos, mas Deus nos escolheu pelo que Deus sabe que pode e vai fazer em quem somos nós. E aí Deus disse assim: eu quero esse povo para que tudo aquilo que eu vou fazer no meio desse povo, os outros povos vejam e digam: eu quero aquele Deus que cuida, aquele Deus que protege, aquele Deus que caminha junto, aquele Deus que está sempre presente no meio do seu povo. Esse povo eu quero, esse Deus eu quero. E é exatamente isso. Nós hoje somos a igreja. Nós não chamamos, nós vamos, mas nós somos a palavra viva, lida, o perfume de Deus. Então que o mundo olhe e veja e queira o teu Deus por tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Viver não é saber, mas é acima de tudo viver. Entender que nós que fomos escolhidos, recolhidos pela rede do reino de Deus e separados pelos seus anjos para vivermos eternamente com Jesus. Essa é a parábola da rede. Ou seja, veja, só colocando aí os 6 pontos. O resumo disso. Em Jesus, tudo isso aqui nós sabemos. Em Jesus, tudo isso aqui tem sido feito na nossa vida. Nós recebemos um novo coração. Nós fomos escolhidos por Deus e hoje, com esse novo coração de Cristo, nós estamos apenas esperando o dia da volta de Jesus. E eu gostaria muito que ele voltasse logo. Aí quando eu me lembro do meu filho que ainda não se converteu, eu digo: espera só um pouquinho, deixa ele se converter que a gente volta no outro dia, Senhor. Mas que o Senhor volte logo, porque esse vai ser a nossa festa. Participamos do imenso reino, o imenso reino. E o que reino é esse? É o reino no qual ele habita, o reino no qual ele reina, ele comanda, ele diz o que eu vou fazer. Ele é o meu filtro, tudo aquilo que eu vou fazer, todas as decisões que eu vou tomar, eu passo pelo filtro de Jesus. Eu pergunto: Senhor, é isso que eu devo fazer? Esses são os caminhos que te agradam? E aí a gente vai aprendendo a caminhar, não um Jesus numa calçada e eu noutra, mas nós dois caminhando juntos na mesma calçada, acostumarmos, termos Deus não como alguém invisível e que não é real. Ele é invisível, mas ele é real. Ele é invisível, mas ele habita, ele caminha conosco. O Espírito Santo, que é o fermento, nós sabemos disso, nós temos conhecimento. Deus está em nós, ele faz a obra, ele transforma nosso ser. Olha para ver quem era você há um tempo atrás, olha hoje quem você é. E digo mais: poderíamos estar muito mais perto do Senhor, muito mais perto do Senhor. Se nós não temêssemos tanto, olha, Deus está aqui, se nós não temermos tanto, aproximarmos de Deus, olha que a obra de Deus vai ser muito mais veloz na nossa vida. Lembra de Paulo? Paulo, depois de cego, nunca teve tanta visão. Tá? Nós vivemos num mundo de cego, hoje nós temos essa visão. Mas a nossa visão precisa ser cada vez mais apurada. A nossa visão precisa estar sempre no foco de Jesus. E não aquela visão de Pedro, que olha, eu vejo, ando sobre a água. Tiro os olhos, afundo. E a gente caminha sempre assim. Olhando e tirando os olhos. Olhando e tirando os olhos. Quando tira os olhos, parece que o mundo é mais forte do que o Senhor. Herdamos um tesouro incalculável, uma pérola de valor inestimável. A rede do Senhor nos acolheu e nos separou para Deus. Nós cremos nisso, irmãos, sinceramente. Sim ou não? Hã? Cremos nisso. O que é crer? Crer é como se um monte de coisas que me contaram de história eu acreditasse. Hã? Não, é mais do que isso. Crer é que aquele monte de histórias que alguém me contou, eu acredito tanto que eu vivo. Para ele só tem sentido. Na medida que ele me conta as histórias, eu digo: que coisa linda, Jesus. Que história maravilhosa, Senhor. E eu não as vivo. Ele diz: você não me entendeu. Então, toda vida com Jesus é vida. Toda crença é prática.
Se a gente pensar no que é espiritualidade, o que é um ser espiritual e um ser não espiritual? O ser espiritual é aquele que vive o que crê. Até aí tudo bem. E nós cremos em tudo aquilo que Jesus me falou. E se eu vivo, eu sou o ser espiritual. E se eu não vivo? Né? Então ele disse: por isso, todo escriba, versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Essa questão do escriba, aqui nesse texto, ele significa todo obreiro do reino de Deus. É isso que ele está tentando significar, conforme Henrique está falando lá nos comentários dele. Então, o que é que está sendo dito aqui? Todo aquele que é obreiro do reino de Deus, todo aquele que é obreiro versado no reino de Deus. E o que é versado? Versado no grego é esse matetel, que significa tornar discípulo, ensinar. Veja bem, vocês estão terminando o terceiro ano. Isso aqui é mera formalidade. Tá? De qualquer forma, além de terminar o terceiro ano, vocês já vêm estudar a Bíblia, já ensinam, já são professores. Vocês são esses escribas, versados no reino de Deus. E o que é que Deus espera desses escribas? A quem muito é dado, muito também nos é cobrado. O que é que Deus espera? Apenas uma coisa muito simples: que nós saiamos daqui para servir conforme a vontade dele. Que nós saiamos daqui para vivermos aquilo que nós temos de conhecimento no nosso coração. Para que nós saiamos daqui para ensinar ao mundo o que é vida em Jesus. Para que nós saiamos daqui para dizer para o mundo o que é verdadeiramente ser bem-aventurado, ser feliz. E essa receita o Senhor já nos deu. E Ele está dizendo: já te dei a receita, viva essa receita. Mostre para o mundo. Por que Jesus não quis mais colocar os pés para evangelizar? Por que Deus não desce hoje para evangelizar? Por que o Espírito de Deus não vai convencer as pessoas? Porque Ele não precisa de mim para convencê-las. Porque Ele decidiu assim. E Ele decidiu colocar não a responsabilidade, mas essa honra de assinar em nome de Jesus nas nossas mãos. E é isso que nós temos que fazer. Levar para o mundo a honra de falar no nome do Santo Jesus. Versado. E aí ele diz o seguinte: é semelhante a um pai de família. Ou seja, pai de família. Pai de família é teoricamente o líder da casa. Ele coloca o seguinte: esse escriba, diante de Deus, ele era tão rico quanto o pai. Ele era tinha tanta autoridade quanto o próprio pai. Eles eram cidadãos dos céus, filho do rei. Como pai de família, tem a responsabilidade de suprir a todos o tesouro do reino. A responsabilidade, como pai de família, nós temos de suprir a todos que estão lá fora. Irmãos, é impressionante, vocês sabem tanto quanto eu. A sede, a sequidão no coração lá fora é enorme. É enorme. O tesouro que nós temos, a intimidade que nós já temos com Deus, transforma esse mundo. Tenho certeza disso. Eu não conheço muito a Bíblia, eu não leio muito, eu não tenho tanto conhecimento teológico, nem precisa. Talvez Deus não queira isso hoje de você, Ele queira que você seja testemunha. Conta para o mundo: Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo transformou a minha vida. Esse Jesus pode também transformar a tua vida. O que nós precisamos fazer é o ir, é o indo, crendo que todas as palavras serão colocadas no nosso coração. Nós não sabemos orar, nós não conhecemos a Deus, nem o maior dos maiores teólogos conhece a Deus. Agora nós precisamos ser ousados em nome de Jesus. Eu vejo os homossexuais, eu vejo grupos feministas, eles abrem a boca em 4 cantos desse mundo para falar um monte de bobagem. E nós muitas vezes temos a oportunidade clara de falar na única verdade e nos calamos, ou falamos baixo, ou não temos coragem de falar. O Senhor colocará as palavras na tua boca em nome de Jesus. Ele disse isso. Cristo ensinava, vê que coisa linda, Cristo ensinava segredos aos discípulos. Grande multidão, grande multidão. E olha, presta atenção, Jesus não se entusiasmava com as grandes multidões. Nós é que nos entusiasmamos aqui. As igrejas querem grandes multidões. Por outro motivo, não importa a gente entrar nesse detalhe,
Mas Jesus não tinha essa intenção. Tanto que, quando Jesus ensinava nas grandes multidões, quando chegava no momento do vamos ver, nos detalhes, venham só vocês. Venham só vocês, os meus discípulos, os meus amados, os meus escolhidos. E para vocês, eu vou abrir os segredos dos céus. Eu vou contar os detalhes aos discípulos. Por quê? Porque isso dá uma sensação de mistério. E nós sabemos que as coisas do reino são mistério. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta e vocês me respondem, porque eu não sei qual é a resposta. Nós sabemos que nós temos um livre agir. Eu não tenho livre arbítrio, né? Porque eu não posso não pecar. Então, se eu não posso não pecar, eu tenho um livre agir. Eu tenho opções. Até onde vai a minha liberdade de decisão e até onde vai a autoridade e a liderança e o reino de Deus em mim. Ou seja, Deus é soberano, Deus reina. Até onde vai? Que limite é esse? Eu não sei. Esse Jesus Deus e Jesus homem. Senhor, me dizes o dia que tu voltarás. Jesus disse o quê? Dia 23 de dezembro de 1900, alguma coisa assim? Ele disse o quê? Por que Jesus não sabe? Meu Deus. Até onde vai o conhecimento de Jesus, homem, e de Jesus, Deus? Essas coisas são mistérios. Quer falar sobre a Trindade? Quem sabe explicar a Trindade aqui? Só adulto mesmo, né? Por quê? Porque Deus não decidiu se explicar para a gente. Não foi essa a tarefa da Bíblia. A tarefa da Bíblia não foi, meus irmãos, venham para cá e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Não foi. A tarefa da Bíblia foi muito mais simples. Venham para cá que eu vos salvarei. E esse aqui é o recado de salvação. Né? Então, as outras coisas que nós não entendemos, deixa de lado. E aí os grandes teólogos ficam nos corredores dos seminários, nos corredores das grandes universidades, discutindo bobagens, coisas que nunca vão saber. E eu não sei nem se lá nos céus vão saber. Tá? Então, existem mistérios, mas aqueles mistérios que Jesus deseja que nós saibamos, ele conta para a gente. Ele conta aos discípulos. Por quê? Porque isso dá um sinal de exclusividade. Nós somos exclusivos para Jesus. Nós somos importantes para Jesus. Isso dá uma ideia de intimidade, de confiança, de vínculo, de relacionamento. Ora, irmãos, nós somos filhos de Deus, escolhidos pelo Senhor, selados, não é o nome? Selados pelo Espírito Santo de Deus. Quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, jamais perderá esse selo. Quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, esse vai ter desejos cada vez maiores de estar mais perto de Deus e não mais perto do mundo. Mais perto de uma vontade que não é a sua, que não é a nossa. A nossa vontade é diferente. Você quer ver? Uma vez alguém perguntou dentro de uma igreja: irmão, vocês já ouviram falar do universalismo? O universalismo é uma teoria totalmente herege que diz que no final Deus é tão bom que todos serão salvos. Todos serão salvos. Não existirá ninguém que irá para o inferno. Isso é conversa mole da Bíblia. Isso é o que dizem esses hereges que acreditam nisso. Suponha, dentro dessa teoria desse pastor, suponha que o universalismo fosse verdade, ou seja, verdade. Se o universalismo fosse verdade, se todos nós seremos salvos, independente do que acontece lá fora, independente da vida que você leva, as igrejas estariam mais cheias ou mais vazias? Por quê? E por que hoje nós estamos aqui? Porque não é vontade nossa. Porque não é a sua vontade, não é a minha. O que nos faz estar aqui é algo de Deus. É Deus agindo, sim. É a vontade de Deus habitando e transformando a minha vontade. Isso é divino, isso é poderoso, isso é milagre. Eu só estou aqui por causa do milagre, porque senão eu estava lá no mundo. Acabou de dizer isso. E é exatamente isso. Se é assim, esse mesmo milagre permanece quando eu saio daqui. Que eu deixe, que eu permita que aquele que fez o milagre continue lá fora. Continue fazendo esse milagre na nossa vida.
coisas novas e coisas velhas. O escriba judaico, ele havia se especializado naquilo que era antigo. Vê que coisa legal. Vê essa frase aí. Os escribas, eu estou falando ali de fariseu, lembre-se de fariseu, lembre-se de saduceu, lembre-se dos escribas, lembre daquela raça de víboras que Jesus admirava tanto. Tá? E o que é que Jesus, como é que eles viviam? Eles viviam só no antigo. Quantas leis Moisés escreveu nos 10 mandamentos? 15 leis? 600? 700? A gente devia perguntar para os escribas. Os 10 mandamentos foram transformados em quase 700. Quase 700. Naquele período de Jesus. As leis dos fariseus e escribas eram quase 700, das quais eles não cumpriam quase nenhuma, mas obrigavam o povo a cumprir. Tá? E eles eram extremamente atrelados à lei, de tal forma que eles divinizaram, tornaram a lei um Deus, e legalizaram um Deus. Eu vou cumprir a lei porque pela minha força, isso é quase um ascetismo. Ascetismo é quando a gente acredita que pelas nossas forças nós vencemos o nosso eu e nós passamos a fazer o bem e eu conquisto os céus. Isso é ascetismo. Então eles pensavam muito parecido com isso. O que é que eles estavam dizendo? Precisamos cumprir a lei, porque cada vez mais que eu cumprir a lei eu estarei perto de Deus. Divinizou a lei. A lei tornou-se o Deus e não a vida. A lei tem sentido, tem uma motivação. Quando Jesus chegou, o que é que Jesus disse? Eu vim para descumprir a lei? Não. Eu vim para cumpri-la. Mas eu vim para quê? Para dar um sentido. E olha que foi muito pior. Porque para quem pensava que adulterar era levar para uma cama, Jesus disse, não, meu irmão, tu está pensando muito errado. É muito pior. E aí a gente se viu muitas vezes adúlteros, sem nunca ter levado ninguém para a cama. Por quê? Porque Jesus veio dar motivo. Sabe o que é que eu quero? Não é o que está fora de você, não. Porque o que está fora de você é fácil. Começa a mudar o que está dentro. Porque se você nunca mudar o que está dentro, se Deus nunca mudar, se você nunca permitir, o que está fora não me interessa. O que está fora é aparência, é reputação, é imagem de Facebook. Todo mundo sorridente com dente branco. Não é isso. Porque ele sabe que o mundo não é assim. O escriba judaico, e eu digo mais, sabe quem é um grande exemplo disso? Aquela historinha do jovem rico. Lembra do jovem rico? A gente vai ver exatamente isso. O que é que o jovem rico chegou para Jesus? Jesus falou nos 10 mandamentos. E o jovem rico disse assim, eu cumpro. Jesus não nega. A impressão que nós temos é que Jesus aprovou o sim dele, que ele cumpria realmente. Então o cara era o cara, né? O cara cumpria leis cuja maioria não cumpria. Mas quando Jesus foi mexer no coração dele, onde está teu tesouro? Sou eu o teu tesouro? Tu queres me seguir? Ele disse, não quero te seguir não, porque o meu tesouro está lá na Caixa Econômica Federal. Se é para eu vender tudo, estou fora. Não conta comigo. Ou seja, a lei ele conseguiu cumprir, mas o coração não. Cuidado, porque muitas vezes nós vivemos muita lei, muita norma. Sabe? Você vai cair, meu irmão. Você vai cair todos os dias. Mas tem alguém que te levanta e você se levanta completamente diferente. Creia nele, não em você. O poder não é você, está em você, mas não é você. O poder é o Deus que te perdoa todos os dias. O poder está naquele que está pronto para te pegar pelas mãos e te levar para os céus, mesmo sendo quem você é. E nós vamos mostrar para o mundo, não eu, mas ele. Aquele que mudou meu viver. Mas é ele que muda. O verdadeiro escriba, ele está totalmente familiarizado com o que é antigo. E fundamentado nele, reconhece a revelação e concretização legal. O escriba, ele olha o Antigo Testamento, mas rejeita o novo que é Jesus. Ele olha aquilo que estava na lei dos profetas, ele olha aquilo que estava escrito na Torá, mas ele simplesmente olha para Jesus e faz, tu não és aquele. Tu não és aquele. Se nós quisermos motivos para nós pegarmos todas as revelações, tem até um livro muito legal, não sei se vocês conhecem, mas tem um livro chamado Revelações Messiânicas do Antigo Testamento, tá? De Gruning. É um livro maravilhoso. O que é que esse livro se baseia? Tudo, e é bem grossinho, viu? O livro ele diz o seguinte, tudo que está no Novo Testamento que aponta para Jesus. E o cara conseguiu fazer um livro, não sei quantas folhas, mas deve ser umas 500, 600, 700. É muito grosso. E é grande. Tem coisa para o burro.
Tem muita coisa no Antigo Testamento que aponta para Jesus. Ou melhor, o Antigo Testamento todo, em todas as passagens, aponta para Jesus. Em todas as passagens. E aí você chega para esses caras, que são os profundos conhecedores, entre aspas, daquela palavra antiga, e apresenta Jesus. Eu sou Jesus. E ele simplesmente não conhece. Sabe por quê? Porque ele não conhecia a palavra. Ele não conhecia o Deus da palavra. Ele vivenciava coisas que estavam fora da palavra. E não é o que Deus tinha revelado no seu coração. Os verdadeiros discípulos se tornam mestres que compartilham o tesouro que receberam, assim como o pai de família hospitaleiro tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Esse compartilha, Deus não nos chama para fazermos evangelismo, distribuição de panfletos. Deus não nos chama para que a gente vá para os sinais de trânsito e possamos colocar faixas de que Jesus te ama. Tudo isso é válido. Tudo isso é importante. Mas não é a essência. Deus nos chama para fazermos discípulos. Discípulo. A questão de fazer discípulo, sabe o que é fazer discípulo? É pegar na mão e caminhar. É mentoreio. É mentoreio. Nós precisamos ser discipulados. Eu preciso de alguém que caminhe. Alguém que eu confie espiritualmente, ao homem de Deus. Não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero. Se for, melhor ainda, mas não é essa a questão. É alguém que Deus aponta e diz: esse aí é o homem que eu te mandei para te mentorear, para caminhar contigo. E esse que me mentoreia, eu vou mentorear alguém. Eu vou acompanhar alguém. Acompanhar o que é acompanhar? Acompanhar é dar o ombro. É dar o ombro, mas não ter o ombro de Jesus. Acompanhar é aconselhar, mas não com teus conselhos, com o conselho do Senhor. Acompanhar é mostrar que todas essas tempestades do mundo são menores do que o Deus que nós temos. Esse é acompanhar. E olha que quando nós acompanhamos, nós crescemos muitas vezes muito mais do que aquele que acompanha. Qual é a aplicação desses ensinamentos, Jesus? Veja, nós estamos terminando, esse aí é o último slide, nós estamos terminando e assim, hoje nós terminamos nossos pilares. Nós vimos já identidade, vimos serviço, vamos entrar em relacionamentos, legal. Mas e daí? E daí o seguinte, essa identidade, eu verdadeiramente sei quem eu sou. Se eu sei, eu vivo quem eu sou. É isso que eu quero ligar o tempo todo. Sei quem sou eu, Deus é a minha referência, de fato eu sou imagem dele, de fato eu reconheço que o sopro que veio de Deus é aquele Nafash e não aquele rebelde, ou seja, é o Nafash que é o sopro que me deu vida e não o rebelde que é o sopro que é vaidade, que está lá em Eclesiastes. Quem sopra na minha vida? Quem sopra na minha vida? Se sou eu, tudo é vaidade. Se é Deus, é vida. E se é Deus, eu descobri quem verdadeiramente eu sou. Mas se eu sou, eu vivo aquilo que eu sou. E esse convite dessa sala de terceiro ano é exatamente esse convite para que nós possamos viver nos nossos relacionamentos aquilo que nós somos. Ou seja, eu não sou, ele é. No meu relacionamento, em todos os meus relacionamentos, não sou eu, porque se for eu vou estragar todos eles. E ele não. Então, essa base que nós aprendemos durante esse período até agora, é só para nos dizer, deixa Deus reinar em todos os teus relacionamentos. Deixa Deus reinar. Porque quando Deus reina, aquele que está longe dele vai se achegar a ele. Porque toda a nossa vida, e que se resume naquilo que nós fazemos e como fazemos, que aí entra o relacionamento, toda a nossa vida é para glorificar a Deus, e a glória de Deus está em trazer o povo para conhecê-lo, aquele que é mau. Mas o mal eu não quero, mas aquele que é meu inimigo eu não quero, mas aquele que me faz mal eu não quero. Aí Jesus diz, mas eu vim para eles, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas no meu balaio, Jesus, só caiu doente. Glória a Deus, Deus está te usando muito. Glória a Deus, porque Deus está te usando muito. E o poder é dele. Então, primeiro, que não seja teórico quem eu sou, mas que seja vida. Quando eu digo assim, vida significa eu sou alguém que Deus me mostrou que sem Ele eu não sou nada. Sem mim nada podeis fazer. Eu descobri isso. E eu descobri que nele tudo posso. E que Ele pode me usar apesar de mim.
E é por isso que essa identidade vai refletir Ele. Por pior que eu seja, ela vai refletir Ele. Porque a glória é dele e o poder é dele. Tá? Identidade. Serviço. É impossível. É impossível. Alguém pergunta assim, mas como é que eu posso mudar? Como é que eu posso me santificar? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso matar o meu eu? Só tem uma forma, se aproximando daquele que é santo. Não tem fórmula, não tem mágica. Só tem uma coisa para dizer para vocês: todas as vezes que você se aproxima de Deus, você se santifica. É impossível entrar na presença de Deus e sair igual, é impossível. Moisés, quando subiu, desceu, sabe, totalmente diferente, completamente diferente. Moisés quem era? Vamos pegar Moisés naquele momento que ele está na sarça ardente. E no momento da sarça ardente, Deus faz um convite para Moisés. Moisés, eu vou te usar para que tu tires o povo lá do deserto. Eu vou tu tires o povo lá do Egito. Eu vou te usar. Mas, Senhor, manda Dilton, manda Edson, manda outro, Senhor. Pelo amor de Deus, eu até cargo sou. Deus, veja, a palavra diz que naquela conversa, Deus irou-se com Moisés. Moisés foi tão negativo, Moisés foi tão covarde, Moisés foi tão edeilto naquela hora, que Deus ficou irado com ele. Mas ainda assim Deus disse, mas eu vou fazer em você um homem diferente. A mesma coisa conosco, meus irmãos. Quando Deus nos chama, nós tememos. Nós tememos. Todas as tarefas de Deus, eu dou uma balançada, porque eu sei que eu não posso. Mas não sou eu quem vai fazer. Ele vai fazer apesar de mim. Então, quando você for chamada, quando você se sentir tocado, quando Deus tocar no seu coração, quando o Espírito falar nos seus ouvidos, faça, porque o poder é dele e você serve a um Deus todo-poderoso. Serve a um Deus todo-poderoso. Porque você é o quê? Você é um escriba agora versado. Você é obreiro de Deus, que compartilha o grande tesouro que recebeu. Lembra daquela tribunal cósmico? Todo mundo sabe o que é tribunal cósmico? Quem sabe o que é tribunal cósmico? Não lembra. Então, vamos. A gente pode sair aqui 8h30 para 9h, né? Só relembrando, para quem não sabe, tribunal cósmico é uma forma, digamos assim, figurativa de nós entendermos como vai se dar o julgamento de Deus na nossa vida. Tá? E o tribunal cósmico é mais ou menos assim: existe um lugar chamado esse tribunal cósmico que Deus está lá. E que Deus me chama para que eu seja julgado. É o momento do julgamento. E aí Deus me chama. É daí eu que venho cá. Quando Deus me chama, tem alguém de preto do meu lado. E a capa dele tem uma parte vermelha também. É vermelha e preta. Mas está lá no desenho. Vermelho e preto. E aí Deus diz: esse cara aqui está dizendo que você é invejoso, que você é mentiroso, egoísta, soberbo, e todas as acusações. E uma televisão tamanho dessa assim. Cada vez que ele me acusava, ele mostrava os fatos que eu fiz e que são provas de tudo que eu fiz. E que não tinha como eu me defender, porque está tudo ali. E Deus olhava e o Satanás continuava falando. Mas nisso vem alguém de branco que põe a mão nas minhas costas e fala: é daí que eu te amo e eu vou te defender. Quando eu olho, está Jesus do meu lado, dizendo que vai me defender. E eu digo: mas Senhor, como é que tu vai me defender diante de todos esses fatos? Ele fez: não tem como te defender. Não tem como negar, mas tem como pagar. Então eu vou pagar no teu lugar. Mas como, Jesus, tu vai pagar no teu lugar? Aí Jesus se dirige para Deus e faz: Deus, eu posso pagar esses pecados todos no lugar de Edeilton, porque eu amo. Aí Deus diz: mas Jesus, tu és meu filho, vai doer. Ele faz: mas eu amo e eu quero pagar. Aí Deus olha para mim e faz: Edeilton, pode ir embora. Pode ir embora, porque Jesus vai pagar os teus pecados e você está livre. Antes de ir embora, eu olho e aí aqueles soldados já pegam Jesus e já começam a bater nele na minha frente. E o sangue de Jesus já começa a escorrer. E aí Jesus olha para mim e faz: Edeilton, desce as escadarias desse tribunal e pode ir embora, porque eu vou morrer a tua morte, mas você vai descer essas escadarias para viver a minha vida. Esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento.
nós cristãos, onde Jesus morreu por cada um de nós estamos exatamente nesse momento olhando para Jesus e dizendo: Senhor, isso não existe, o que tu estás fazendo comigo. É um amor que eu não consigo dimensionar, é um amor que eu não consigo entender, é um amor que me constrange profundamente. Mas ele fala: mas eu te amo, mas eu te amo e mais eu te amo. Agora ele nos dá uma missão: eu vou morrer a tua morte, então você morreu, nós não temos mais vida, nós morremos porque ele morreu a nossa morte. E agora nós estamos indo para o mundo, descendo as escadarias, para que nós possamos viver a vida dele, viver a vida de Jesus, por onde nós passarmos, viver, servi-lo, porque eu sei quem eu sou. Eu sirvo a Deus porque eu sei quem eu sou. Eu sirvo a Deus porque ele revelou, apesar de mim, quem verdadeiramente eu sou. Sabe, aquele objeto sem valor, mas que Deus deu um valor inacreditável, impagável, um valor absurdo, pois esses somos nós, cada um de nós, escolhidos, mas sabedores do ponto que nós vivemos, do ponto que Jesus hoje nos chama. E se eu sirvo a Jesus, agora vem o como eu sirvo, de que forma eu sirvo. Eu sirvo nos meus relacionamentos em casa, eu sirvo nos meus relacionamentos com o vizinho, eu sirvo nos meus relacionamentos com a igreja. Vocês acham que todos que estão aqui na IPG estão salvos? Eu acho que são 99,9%. Deve ter aí 0,1% que não está salvo, porque a Bíblia diz isso. Então nós precisamos também ter cuidado aqui dentro. Sabe, um dia desse eu acho que já falei com vocês, eu estava comentando com um irmão nosso aqui, dizendo: fecha todas as igrejas que já estão abertas, lotadas de gente, e vamos evangelizar dentro das igrejas, que a gente vai encher os céus. Porque está cheio de gente na igreja que não quer nada com Jesus. Só quer as coisas e os presentes e os brindes de Jesus. Mas esse não é o caso. Sabe qual é o nosso caso? Você está descendo as escadarias. E agora você vai se relacionar. E agora você vai falar desse Deus. E agora você vai viver esse Deus. Isso são os meios para que a gente possa atingir o fim, que é Jesus. Quem controla? Quem é que decide? Quem é que dirige? Quem é a quem nós refletimos? Quem? Minhas emoções? Porque quando alguém fala mal de mim, quando alguém comenta alguma coisa negativa sobre minha pessoa, seja certo, seja errado, meu ódio é o mesmo, minha raiva é a mesma, minha vontade de me vingar é o mesmo. Por quê? Quem sou eu? Qual é a reputação que você quer para você, meu irmão? Qual o nome que você quer? O selo de Jesus que você quer honrar? Sabe, você tem um advogado, sim. Quando falavam de Moisés ficava calado. E quem foi que defendeu ele? Não se preocupem não, meus irmãos. Não se preocupem não. Se alguém falar muito mal de você, fale muito bem para essa pessoa de Jesus. Nós temos uma única finalidade, não é fazermos o nosso nome sobre todos os nomes, é mostrar qual é o nome que está sobre todos esses nomes. É levarmos a palavra do Senhor e fazermos com que as pessoas conheçam. E nos relacionamentos é a prova dos nove. Porque é aí que nós nos fragilizamos. Porque nós entramos com nossa justiça injusta, com nossas emoções descontroladas e com a falta completa do Espírito Santo para que possa fazer a direção do meu viver. Então que não seja mais eu, porque eu morri. Jesus entrou para morrer a minha morte, eu não vivo mais. Aquele pobre coitado que não sabia de nada, agora continua sem saber, mas tem alguém que faz por ele. E Jesus habita e faz na nossa vida. Então que Deus nos abençoe e que a gente possa vir preparado para as próximas aulas, para a gente pegar a Bíblia e conhecer um pouquinho mais sobre o que ela fala especificamente sobre um relacionamento do outro, mas o princípio de tudo é mais importante do que aquilo que eu vou fazer. Porque o que eu faço é fruto de quem eu sou. O que eu faço é fruto de quem comanda. O que eu vou fazer nos meus relacionamentos é fruto de para quem eu aponto. Se eu apontar para mim, pode ter certeza que os meus relacionamentos vão ser muito pobres. Mas se eu apontar para Deus, poxa, a gente vai encher os céus. Que Deus nos abençoe, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelos teus ensinamentos. Tu possas nos ensinar a cada dia a tua vontade no nosso ser. Tem misericórdia de quem nós somos, Senhor. Tem misericórdia da nossa fragilidade, do nosso tanto eu, Senhor, e do nosso tão pouco tu és, Senhor. Que a tua glória, Senhor, seja vista, percebida por onde nós andarmos,
E que nós estejamos prontos para dizermos ao mundo: eu morri, mas Jesus Cristo vive no meu viver. Ele habita no nosso ser, e que Ele possa habitar por todas aquelas pessoas, em todas aquelas pessoas que Tu já escolhesse na Tua eternidade. Nos leva na Tua paz, para o meio da nossa família, e nos conduz no Teu serviço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.